Mateus 5, a partir do verso 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Chegamos aqui já no final, né, do capítulo 5, e naquelas várias ilustrações, ou naqueles vários exemplos do Senhor Jesus, que nós citamos, são 6, né, que o Senhor Jesus diz: ouviste o que foi dito, né, o que foi dito pelos antigos, o que estava sendo ensinado pelos escribas e pelos fariseus. O que era, né, nós já vimos aqui, né, e enfatizamos bastante isso, o que era um ensino totalmente errôneo, né, era um ensino totalmente inadequado da palavra de Deus, e era, na realidade, né, um ensino que os fariseus e os escribas ensinavam o povo e praticavam, que na realidade era para justificar a sua maneira, né, o seu comportamento, a sua vida, né? Mas o Senhor Jesus vai mostrar exatamente, né, que era o contrário. Aquilo que os fariseus falavam, né, era exatamente o oposto daquilo que o Senhor estava dizendo. Na realidade, como nós já afirmamos aqui, está na palavra do Senhor, Jesus falando, ele falou: olha, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E quando o Senhor está falando, né, ouviste o que foi dito pelos antigos, na realidade era o ensinamento dos antigos. Não era a lei de Moisés, mas era a interpretação da lei que Moisés tinha deixado. E uma interpretação, como já dissemos aqui, totalmente incoerente, errônea. E o Senhor vai mostrar então que na realidade, né, os discípulos precisavam olhar não a forma, não a letra, mas o espírito da lei. E o espírito da lei era totalmente contrário àquilo que os escribas e os fariseus estavam ensinando. Então, nesse ponto aqui, né, Jesus, nesse último ponto aqui que nós chegamos, diz aqui: ouviste que foi dito. Os escribas estavam dizendo: olha, amarás o teu próximo. Isso estava muito claro na lei do Senhor. Mas a segunda expressão aqui, a segunda afirmação, a segunda coisa que estava sendo ensinado junto a essa primeira é: odiarás o teu inimigo, aborrecerás o teu inimigo. E isso você não vai encontrar na lei de Deus. Se você buscar lá no Antigo Testamento, você não vai encontrar isso. O espírito da lei do Senhor nunca foi de que você odiasse o seu inimigo, de que você tivesse um espírito de vingança. Nós vimos isso na reunião passada. Um espírito de retaliação. Pagar o mal com o mal, nunca foi esse o espírito da lei e o espírito da palavra de Deus, e muito menos o espírito da graça e do Evangelho. Nós que vivemos agora na graça e no Evangelho e queremos viver do Evangelho, essa realidade tem que ser muito mais clara para cada um de nós. E essas passagens, e essa aqui em particular, ela é uma daquelas que nos confronta, né, frontalmente, porque a natureza humana caída e pecaminosa, ela clama por vingança, ela clama pelo ódio aos inimigos.
E ali os escribas então ensinavam isso, que você deveria odiar o seu inimigo. O seu próximo você deve amar, mas o seu inimigo você deve odiar. Mas vamos ver, só como exemplo, vamos dar uma olhada aí, quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, no livro de Êxodo, como é que deveria ser o tratamento ao seu inimigo? Está escrito lá na lei. Êxodo 23, versículo 4. Olha só o que está dizendo, né? Eu vou pegar só esse aqui como exemplo, existem outros, né? Mas diz assim, olha, se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta, lhe reconduzirás. Olha só. Isso aqui podia, hoje, né, traduzindo aqui para a linguagem mais moderna, né, contextualizada, né, se você encontrar o carro do seu amigo, do seu inimigo, parado na estrada, né, está lá sozinho, olha, você precisa ajudá-lo. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás juntamente com ele. Então esse é o espírito da lei do Senhor. Esse é o espírito da palavra de Deus. Esse é o espírito, é o coração de Deus. Deus é assim. O Senhor Jesus está dizendo que Deus faz a chuva vir sobre maus e bons, vir o sol sobre maus e bons. Esse é o coração de Deus. O amor de Deus é estendido a toda a humanidade. E assim o Senhor Jesus está dizendo que também deve ser o nosso coração. Aqui, para mim, está o grande confronto com a nossa natureza caída, terrena. E aqui, o homem natural, ou seja, aquele que não tem o Senhor, né, ele acha que isso aqui, quem não crê na palavra do Senhor, isso aqui é uma verdadeira brincadeira. Como é que você vai amar o seu inimigo? Como é que você vai ajudar o seu inimigo? E de fato, para cada um de nós, mesmo para nós que temos crido em Jesus e que abraçamos o Evangelho, se não for pela ajuda do Espírito de Deus, é impossível. Assim como as demais verdades que nós já vimos aqui no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, por exemplo. Aquilo não é algo produzido apenas pela nossa força de vontade, não é produzido apenas porque eu decidi fazer assim e vou fazer. O homem por ele mesmo não consegue ter esse caráter que Deus tem, que o Senhor Jesus manifestou e que cada um de nós é chamado, é convidado por Deus mesmo a também nos assemelharmos com Jesus. É só mesmo por obra do Espírito de Deus na nossa vida. Mas se o Senhor está aqui então dizendo para cada um de nós, né, que nós devemos ser tais, né, que devemos amar os nossos inimigos, e essa era a interpretação correta da lei, não era como os escribas estavam dizendo, como os fariseus estavam praticando e ensinando, então é porque é possível, e claro, contamos com a ajuda de Deus para isso. E quando nós olhamos, né, do ponto de vista de um coração saudável diante de Deus, a loucura total é carregar o ódio pelo seu inimigo. A loucura total é você ter raízes de amargura tão profundas na sua vida que te façam refém daquela situação para sempre. Eu já encontrei algumas pessoas que, buscando ajudá-las, né,
o que elas estavam me dizendo, e me disseram algumas vezes, né? Algumas coisas do tipo: olha, eu não perdoo aquela maldade que aquela pessoa fez comigo. Ele poderia ter feito qualquer coisa, menos aquilo. Eu não perdoo. E eu faço questão de me lembrar sempre disso para que nunca eu venha perdoá-lo. Eu quero ficar lembrando disso porque eu não posso perdoar. O perdão é com Deus, comigo não. Essa é uma das situações mais tolas que qualquer um de nós poderia entrar. É das situações mais ridículas para nós mesmos, porque nos fazemos refém daquela situação e aquilo nunca nos livra, nunca nos liberta, estamos presos. O ódio, né, a falta do perdão, é algo totalmente louco. Pense um pouquinho. Considere, né, cada um de nós aqui, as vezes que nós provavelmente tivemos dificuldade em perdoar alguma coisa, alguma ofensa. Eu me lembro que eu passei por uma situação uma vez que algumas pessoas me ofenderam terrivelmente. E aquilo realmente me deixou bastante abalado. A tal ponto que quando eu vi aquelas pessoas, eu me sentia emocionalmente muito mal. Não poder ver aquelas pessoas. E foi uma luta de algum tempo para que o meu coração estivesse liberado daquela situação e que eu, de fato, perdoasse completamente, não tivesse mais nenhum problema com relação àquelas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que a minha experiência, né, naquela situação foi a pior possível enquanto eu retive o perdão. Enquanto o meu coração estava amargurado. Aquela situação não me abandonava. Era aquele martírio, né, na minha mente, no meu coração. Mas graças a Deus, né, assim como a palavra nos ensina, quando veio o perdão, né, quando eu pude liberar o perdão e, de fato, pela graça de Deus, perdoar. Não esquecer que ninguém precisa ter amnésia, né? Não é isso que Deus fala, né? Eu me lembro das maldades que essas pessoas me fizeram até hoje, mas não me doem mais, não me fazem mal, porque estão perdoados. E não estou mais refém daquela situação. Estou livre há anos, né? Mas eu estou dando apenas esse simples exemplo para dizer que é uma grande loucura, né, cultivar o ódio no nosso coração, a inimizade. E aqui os fariseus estavam não só praticando essas coisas, mas eles ensinavam a eles. Ou seja, olha, você deve amar apenas o seu próximo. Só que os fariseus, eles ainda mais, o próximo deles era aqueles que estavam próximos mesmos, da seita dos fariseus. Porque eles não se davam nem com os saduceus, que eram também judeus. Foram dividindo em facções e facções e que, né, agora não. Eu devo amar só quem crê como eu. Só quem pratica a lei como eu. Então chegou tamanha animosidade entre as próprias facções. Eram inimigos, né? Mas todas aquelas pessoas, né, que não fossem judias, todos os estrangeiros, né, eles tinham como inimigos. Mas não era assim que a palavra do Senhor ensinava, né? Não era assim que prescrevia, como esse simples exemplo que eu li no livro de Êxodo. E no Evangelho, o que Jesus vai nos dizer? O Senhor agora está muito claro, olha, amai os vossos inimigos. Ou seja, é exatamente o oposto do que estava sendo ensinado. O espírito do Evangelho, o espírito da palavra de Deus, é amar.
e não odiar, e não aborrecer. Mas é claro, né, deixa eu fazer um parêntese aqui, como eu falei na reunião passada. A nossa interpretação, o nosso entendimento do Sermão do Monte não deve ser nada do tipo que seja uma interpretação que é ridícula. Não é isso. Quando Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos, não está querendo dizer que você tem que andar de mãozinhas dadas com o seu inimigo, que você tem que estar do lado dele, né? Tem que se assentar com ele, fazer tudo com ele. Não é isso que o Senhor está dizendo. Mas o Senhor está falando de algo muito objetivo, muito claro. O amor, na realidade, é uma decisão do nosso coração. Não significa que você tem afinidade com aquela pessoa, que você precisa ter afinidade com ela. Não significa que se amar é você buscar ter afinidade, né? Ter um afeiçoamento pela pessoa, pela amizade. Não, ele é seu inimigo. Mas significa que você vai tomar a decisão de fazer o bem. Significa que eu e você vamos tomar uma decisão de pagar o mal com o bem. E o Senhor dá alguns exemplos. Há uma versão, que é a versão corrigida, né? Eu li o texto na versão da tradução chamada João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Mas a Revista e Corrigida, ela coloca alguns pontos aqui um pouco diferentes, né? Ela diz assim, versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tem algumas palavras a mais, embora o sentido seja o mesmo, mas aqui, tomando, né, essa tradução que eu acabei de ler, nós podemos entender como alguns exemplos que Jesus coloca aqui do que seria, né, a tradução desse amar o seu inimigo. Qual é a tradução? Quando Jesus falou, ame o seu inimigo, Jesus diz o que é. Ele está dizendo, bendizei os que vos maldizem. Se alguém está maldizendo você, ele está se colocando na posição de seu inimigo. Então você tem que amar. E como é que você vai amá-lo? Uma das manifestações desse amor é bendizendo. Se ele está maldizendo você, você vai bendizer essa pessoa. Você vai abençoá-la. Fazei o bem aos que vos odeiam. Alguém odeia você, mas você, tendo a oportunidade e vindo a necessidade, você faz o bem àquela pessoa. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Alguém persegue você, seja no seu trabalho, na instituição que você está, de qualquer forma. Alguém que pega no seu pé e está procurando a menor sombra de vacilo da sua parte para que passe uma rasteira em você, né? A palavra de Jesus, então, é ame essa pessoa. Em que sentido? Ore por ela. O que Paulo, né? Paulo, no mesmo espírito do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai falar dessas questões, ele menciona essa verdade com relação aos nossos inimigos. Ele vai dizer para a gente, olha, se o teu inimigo tiver fome, o mesmo espírito que Jesus falou em Romanos, né? Paulo, Romanos 12, versículo 20, ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas se nós não temos o espírito do evangelho no nosso coração, qual é o espírito que vai sobressair? É um espírito de retaliação, é um espírito de vingança. Bom, é meu inimigo, me desejou sempre o mal, fez sempre o mal comigo, agora ele se vive. Não, a palavra de Deus
Pelo apóstolo Paulo está dizendo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isto é amar os inimigos. Este amor é traduzido numa ação muito objetiva, muito prática. A evidência, na realidade, do amor é que o amor ele se doa de maneira generosa. Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade que deu o seu Filho unigênito. A manifestação, a evidência do amor é a doação. Então, quando o Senhor Jesus está falando isto, né, não é algo assim, sabe, infantil e tolo, bobinho, ingênuo, não. É que de maneira consciente, se o nosso inimigo, né, nos persegue, nós vamos orar por ele. Se ele tiver fome, vamos dar de comer. Se tiver sede, vamos dar de beber. E o que é maravilhoso vai acontecer aqui, olha só. Porque fazendo isto, diz Paulo, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, a cabeça do inimigo. A consciência, né, desta pessoa que se colocou como seu inimigo, mas na sua inimizade contra você, ela recebeu o bem. A sua consciência começa a pegar fogo. E é interessante porque a palavra de Deus nos afirma que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Estão lembrados disso? É a bondade de Deus. É Deus que é bom. E a bondade dele nos levou ao arrependimento. E quando nós fazemos isso, sendo discípulos do Senhor, nos assemelhamos ao Senhor Jesus, a bondade de Deus vai levar esta pessoa também ao arrependimento, vai levar à vida. Então, quando o Senhor está dizendo que nós devemos, né, amar os nossos inimigos, e o Senhor nos dá a tradução desse amor, o Senhor quer que manifestemos a semelhança dele, o caráter dele, porque Deus é assim. Né? No texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus está dizendo, olha só, porque Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. E a chuva que Deus dá também, ela desce sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas, literalmente, né? Se Deus desejasse, vamos lá, se Deus desejasse fazer uma vamos chamar assim, uma discriminação, ou se Deus quisesse ser seletivo, será que Deus não poderia? Será que Deus não poderia, se Ele quisesse, no seu poder, Ele não poderia fazer a chuva cair só sobre os bons e não sobre os maus? Ele fez das pragas do Egito, estão lembrados? Deus poderia. Lá Deus fez como juízo sobre uma nação, não sobre um indivíduo, sobre uma nação. Mas Deus poderia fazer, mas Deus não faz. Porque o caráter de Deus é bondade. E a bondade de Deus que atua nos nossos corações e sobre os homens conduz ao arrependimento. Jesus está dizendo, olha, pois se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, qual é o galardão, qual é a recompensa disto? Qual é a vantagem disto? Essa é a nossa natureza caída, né? E mesmo assim, às vezes nós não amamos nem aqueles que nos amam. Para nossa vergonha.
Não fazem os publicanos o mesmo? Jesus está perguntando, olha, se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, os publicanos também não fazem a mesma coisa? Os publicanos era a raça, naquele tempo de Jesus, né? Eram aquelas pessoas que eram tidas como as maiores pecadoras, eram odiadas pelo povo. Jesus falando, eles também não fazem as mesmas coisas? E se vocês cumprimentam, dão saudação unicamente para os seus irmãos, para a sua esposa, para os seus filhos, às vezes nem para os filhos, nem para as esposas, né? O que qualquer pessoa que não tenha Deus faz, às vezes a gente nem isso está fazendo, né? E se vocês dão saudações ou cumprimentam unicamente os vossos irmãos, né? Sua esposa, seu esposo, seus amigos, né? Aqueles que são chegados, o que vocês estão fazendo demais? O que há de mais nisso? Essa é a pergunta de Jesus para os discípulos dele. Que vantagem tem? E o problema é que às vezes nem esse mínimo a gente está fazendo, né? Não fazem os publicanos também assim? Mas aí Jesus então faz a última afirmação aqui dessa porção que nós lemos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O convite e a ordenança do Senhor é para sermos imitadores de Deus. Paulo diz isso, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Este é o caráter de Deus, é assim que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. O sol nasce sobre justos e injustos. A chuva também cai sobre maus e bons. Assim o Senhor está nos convidando, né, nos assemelharmos ao nosso Pai Celestial. E o que o Senhor está afirmando aqui, Ele diz aqui, olha, depois que Ele diz, né, para fazermos o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e que nos perseguem, ou seja, amar os nossos inimigos, Ele diz, para que sejais filhos. Para que sejais filhos. Eu acho interessante aqui a sequência. Por muito tempo eu não entendia isso, mas era estranho, né? Para que sejais filhos. De quem? Ele diz, do vosso Pai que está nos céus. Se o meu Pai está nos céus, se Deus, Ele é meu Pai, então eu já sou filho. Mas e por que Ele diz para eu ser filho do meu Pai? Entenderam a pergunta? Ele diz, né, para que sejais filhos do vosso Pai. Eu vou me tornar filho do meu Pai? Eu já sou filho do meu Pai. Meu pai se chama José Pinheiro e eu me chamo Billy. O Billy já é filho de José Pinheiro desde que ele nasceu. Mas é como se alguém falasse, olha, faça isso para você se tornar filho do José Pinheiro. Mas eu já sou filho. É interessante, né? Porque esse filho aqui é a mesma palavra que está lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores. Por quê? Lembram? Chamados filhos de Deus. É os filhos maduros, os filhos que estão com o caráter do Pai, que cresceram, que se tornaram maduros, se assemelharam ao Pai, para que sejais filhos do vosso Pai, para vocês serem semelhantes ao Pai, para vocês imitarem o Pai de vocês e serem como Ele é. Olha, se você fizer isso, Billy, você vai ficar parecendo com o seu pai, o José Pinheiro. Ele faz essas coisas, então faz assim, você vai ser como ele. Amai os vossos inimigos,
porque fazendo assim sereis semelhantes ao vosso Pai. Sereis perfeitos como vosso Pai Celeste. Aqui é esse filho, né? Diferente daquela expressão. Por exemplo, quando a gente lê, vou pegar apenas 2 versículos aqui para fazer essa diferença, essa distinção. Romanos diz assim, olha, versículo 16, eu vou ler o contrário, né, de trás para frente. Versículo 16 de Romanos 8 diz assim: o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é algo maravilhoso para nós, né? A gente tem lá dentro da gente o Espírito Santo testificando, dando testemunho, afirmando, confirmando que nós somos filhos de Deus. Essa palavra filhos, ela é diferente da palavra filhos do versículo 14, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É diferente. No português é a mesma palavra, foi traduzido, só tem essa palavra em português, mas no grego, que foi escrito esse texto, né, tem 2 palavras. Aqueles, né, cujo Espírito Santo dá testemunho que eles são filhos de Deus, ali filhos é filhinhos, criancinhas, bebês de Deus. Aqui, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são aqueles que são filhos, os filhos maduros, filhos já crescidos. É bem diferente. Uma das condições, né, para alguém ser tido como um filho que cresceu, que está se tornando, né, alguém semelhante ao Jesus, na fé, maduro na fé. Ele é alguém que é guiado pelo Espírito Santo. E alguém que é guiado pelo Espírito Santo é alguém que é pacificador. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo é alguém que ama o seu inimigo. E esse amor é traduzido nessas coisas que Jesus já falou, que Paulo também veio afirmar. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber. Se tiver sede, dá-lhe de... Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, né, dá-lhe de beber. Esse é o cansaço, né? Trocando as bolas aqui, né? Se te tem sede, dá-lhe de beber. Na tradução, né? Lá na lei, já dizia, olha, se o jumento aí do teu inimigo aí tiver mal lá, você tem que ir lá e ajudá-lo. Este é o caráter do Senhor Jesus. E é o caráter que Jesus quer que cada um de nós, seus discípulos, tenhamos. Impossível é para cada um de nós por nós mesmos, porque somos caídos, né? Pessoas cheias, né, de problemas, etc. Mas temos que lembrar que em Cristo somos novas criaturas e o Espírito Santo de Deus agora habita em nós. E toda força vem de Deus. E Deus pode suprir toda força para vivermos aquilo que Jesus mesmo disse. E como eu estava dizendo, né, no princípio, é loucura total vivermos, né, presos ao ódio aos nossos inimigos. Vivermos presos às raízes de amargura. Quantos de nós não quer dar sim ao Evangelho de Jesus e por isso ficamos com todas as amarras possíveis nos prendendo? São raízes que são lançadas profundas, né? As raízes de amargura, né? E isso, como diz a palavra, nessas raízes, né, vão brotando e depois elas vão contaminando a muitos, né? Quantas vezes, né, nós se deixarmos, né,
essas raízes de amargura de crescendo, sabe? Nós vamos nos tornando pessoas, sabe, que contaminam as outras com a nossa amargura. Vivemos, né, aquele estilo de vida, sabe, pesado, amargurado. Quando olhamos o semblante da pessoa, né, é aquele semblante feio, carregado. Tão contrário ao que diz Provérbios, né? Provérbios diz, olha, o coração alegre, o que ele faz? Aformoseia o rosto. O coração alegre, né? A pessoa, puxa, você tá bonita, né? Pô, tá mais bonita hoje, né? Porque provavelmente o coração dela está alegre. Aformoseia o rosto. Mas uma raiz de amargura, a falta do perdão, sabe? Traz assim aquele semblante já carregado, pesado, e aquilo vai contaminando, né? Porque também, como nós já vimos aqui, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração, né? Se nós estamos cheios de inimizade por dentro, amargurados, e estamos, né, o tempo inteiro, né, sofridos porque alguém está nos perseguindo, alguém está falando mal de nós, etc. Se estamos presos a essa situação, então as palavras que só saem são palavras para baixo, e vai contaminando todo mundo, né? Então, a palavra do Senhor para nós é: ame os seus inimigos. É uma decisão de fazer o bem, é uma decisão por causa do Senhor e do amor ao Senhor e por causa do Evangelho, de fazer o bem. Mas quando nós fazemos isto, na realidade, quem recebe o bem primeiro somos nós. Porque o Senhor mesmo diz, aquilo que nós semearmos, isso também ceifaremos. Então esse é o coração de Jesus, e é o coração que Ele quer transmitir aos seus discípulos. Então que tal, né, que a partir de agora, né, sabendo dessa palavra, é tão difícil isso às vezes, né? Eu dei aquele simples exemplo de pessoas que eu tive dificuldade em perdoar, mas talvez alguns de nós, né, somos poucos aqui hoje, né? Mas se nós estamos aqui, Deus talvez queira essa palavra para cada um de nós. Talvez alguém que esteja nos vendo, né, agora pela internet, ou se alguém pegar esse vídeo e estiver ouvindo, estiver nessa situação, né, do coração pesado, amargurado, com ódio contra alguém, vamos deixar as armas de lado agora. Vamos levantar a bandeira branca aqui, né? Vamos declarar paz. Vamos liberar o perdão, né, pela graça de Deus, né? E vai ser um alívio tão grande, né? Você vai se sentir leve. Seu rosto vai ser aformoseado, né? Porque virá a alegria do Espírito de Deus. Quando nós fazemos isso, é algo é um milagre, né? Acontece esse milagre maravilhoso, né? Deus enche o nosso coração da alegria. Ainda que venham lágrimas, mas logo em seguida vem a alegria. Se você está vivendo a situação, como Jesus está falando aqui, se você está tendo essa oportunidade de amar o seu inimigo, faça isso. Se você tem alguém agora que você está entendendo que está nessa posição de inimigo seu, te perseguindo, ou falando mal de você, desejando mal, você deveria agora, nesse exato momento, né, orar por ele, pedir que Deus o abençoe, que as bênçãos de Deus estejam sobre ele, que Deus produza o arrependimento naquela vida. Que de alguma forma Deus possa alcançar essa pessoa. E diante de Deus, né, que você libera também todo o perdão, todo o bem para aquela pessoa, né? Esse é um exercício bom para nós
nesse momento, né? Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos dê essa graça para vivermos essa parte do Evangelho. Vamos orar, né? Cada um pode orar nesse sentido. Ore por você mesmo aí, né? No seu silêncio. Nessa linha, e depois, se alguém quiser orar também por nós, né? Também pode orar.